E talvez a pergunta seja para o doutor Antônio, na sequência a Charlotte e também o doutor Ronaldo, né? Afinal, o que são essas práticas antroposóficas integrativas e como é que elas se relacionam com vocês, né, na vida de vocês? Doutor Antônio, a palavra é do senhor, na sequência. Fábia, você vai falar o verso? Hoje eu não trouxe o verso, mas se o senhor quiser, eu trago. O senhor gosta muito daquele verso, né? Então hoje a gente vai pedir a uma pessoa muito especial para falar esse verso, que é a Charlotte. Então ela fala o verso agora e no final. Muito bem, doutor Antônio. Tá bom. Charlotte. Charlotte, você está sem microfone, tá? Olha só. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Esta não é aquele ou o outro ou o terceiro, mas algo inteiramente novo que brota da união. Esta nova entidade emerge apenas quando um vive no outro, quando um indivíduo, em sua singularidade, extrai a força, não apenas de si mesmo, mas também dos outros. Contudo, isto só pode acontecer quando se vive de forma altruísta no outro. Assim, associações humanas são os lugares sagrados onde seres espirituais descem a fim de atuar através de indivíduos, tal como a alma atua por meio dos membros do corpo. Rudolf Steiner. Pronto. Desculpa a invasão dos Muito bom, cachorros, Charlotte. não tive como segurar, tá? Caiu uma manga aqui no meu telhado e fez um barulhão. É natureza, faz parte. Então, o café, nós estamos no 6º café antroposófico. Essa foi uma ideia da Fábia, né? Antroposófico, né? Tem alguns WhatsApps que a gente tem. E a Fábia ficou me atormentando, né? Porque a gente tem que fazer o café. Nem sabia o que era isso. Mas foi uma excelente ideia que nós estamos já no 6ª edição. E nessa ela deu e nós reunimos pessoas, né, com outros convidados, para a gente abrir um diálogo. E como já estamos próximos do Congresso, acho que é muito importante essa finalidade que eu vou tocar no Congresso também, porque o Congresso, o tema é sobre as terapias antroposóficas. Então, eu fiquei muito frustrado, chamado Rundbrief zur Anthroposophie, do Dr. Friedewart Husemann, da Alemanha. Ele foi autor daquela revista Colis, daquela revista Mercúrio. Doutor Antônio, a gente está, pelo menos eu estou ouvindo o senhor um pouco eletronicamente falhando. Acho que tem uma falha. Eu vou sugerir às pessoas, vou pedir a gentileza de que a gente talvez tente fechar os vídeos um pouco para a gente ver se o sinal dele volta. Só para a gente identificar aqui. Doutor Antônio, o senhor me escuta? Eu vou pedir que o senhor feche o seu vídeo e abra novamente. Deixa eu ver aí. Fechei.
Eu ainda não consigo ver o senhor. O senhor me escuta? Ok. Só um minuto, por gentileza. Deixa eu verificar aqui com o doutor Antônio por telefone. Acho que a conexão dele realmente não está funcionando. Só um minuto. Alô? Doutor Antônio, a gente. O senhor está me ouvindo? Bem, eu acredito que a conexão dele realmente, né? Acho que para todos, se vocês puderem me sinalizar no chat se para todo mundo está igual ou se foi só uma percepção minha, mas eu acredito que alguém colocou já aqui que a conexão está fraca, ok. Então, eu vou pedir a gentileza, se o doutor Ronaldo e a Charlotte se sentirem confortáveis, da gente iniciar a fala de vocês, enquanto eu vou aqui conversando com o doutor Antônio para que ele faça, então, o segundo momento. Doutor Ronaldo, Charlotte, vocês ficam confortáveis dessa forma? Por mim, tudo bem. Para mim, tudo bem também, Fábio. Então tá, Charlotte, se você quiser iniciar, o doutor... Vamos começar por você, pode ser? E na sequência, doutor Ronaldo e doutor Antônio retornando, a gente volta. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Então, vou botar um vídeo. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Fiquei um pouquinho mais aliviada agora, porque falar depois do Dr. Antônio Marques eu achei bem difícil. Ele fala muito bem, né? Enfim, vocês estão me escutando bem? Sim, Charlotte, bem vendo você. As pessoas podem Sim. colocar também no chat e aproveito para quem quiser abrir o vídeo, pode abrir agora. Eu acho que a conexão é possível, se quiserem também se ver, tá bom? Pode começar, Charlotte. Muito bem. Então, assim, a minha prática antroposófica, né? Vou começar assim um pouco sobre um resuminho rápido da minha vida. Eu nasci numa fazenda, então a minha prática antroposófica nasceu desse ambiente, né? Então eu tive a natureza muito assim ao meu dispor, né? Depois no segundo setênio eu tive a felicidade de ingressar num ateliê de enfim, e foi também assim um grande presente na minha vida, né? Onde eu só fui descobrir, claro, depois, né, o que esse presente, o que aconteceu na minha biografia, né? Depois, terceiro setênio, eu fui estudar e trabalhar, enfim, o que eu faço até hoje. E eu, assim, o meu fio condutor sempre foi a arte, né? Primeiro eu fiz arquitetura, então a arte estética. Depois eu caminhei um pouco mais e fui para a pedagogia Waldorf, tá? E assim, então a arte com educação. E depois um pouquinho mais fui para as terapias, né? Então a arte a serviço da saúde. Então essa caminhada iniciou, né, de uma certa forma, assim, dentro da antroposofia, aos 33 anos, que quando eu tive esse encontro, né? E esse encontro ele foi para atender meus filhos, inicialmente. Né? Eu não conhecia nada de antroposofia, não tenho pais, avós, bisavós antropósofos. E eu estava muito insatisfeita com a educação. E assim, já meus filhos dentro de um apartamento, eu sentia assim uma coisa assim um pouco assim me amputando meus filhos e me criou uma ansiedade muito grande. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa. A escola também, a parte, vamos dizer assim, artística, eu achava assim, a arte era assim uma coisa assim de quinta. Eu falei, não, eles não vão poder crescer assim, dessa maneira. E aí fui procurando, fui estudar pedagogias, enfim, pestalozzi e tal, até que uma pessoa me falou assim, olha, eu acho que o que você está procurando é uma coisa chamada pedagogia Waldorf, tá? É uma coisa que foi fundada pelo Rudolf Steiner, enfim, fundou a antroposofia.
E aí, dessa indicação, que foi a Rosa, uma vendedora de livro aqui no Rio de Janeiro, que ela me deu, eu levei 2 anos para realmente alguém me acolher. Porque a antroposofia, quando se falava antroposofia, era assim uma coisa, como se fosse uma coisa para grandes iniciados, né? Quantos anos você já estuda, tal. Então achei assim muito difícil chegar, né? Mas depois também que eu cheguei, fui embora, né? Todo mundo que bota o pé na antroposofia, todo mundo não sei, a grande maioria que eu conheço, né? É um caminho sem volta, né? Você vai embora e vai fazendo formações e entra, enfim, cada vez você vai se descobrindo mais. E comigo não foi diferente, né? Só que aí eu falei assim, não, mas agora eu preciso, com o que eu estou aprendendo, eu preciso aplicar, né? Então eu fui migrando com essas necessidades. Aí eu abri um centro cultural na época, assim, com uma loja de brinquedos pedagógicos, com 400 fornecedores, livros, e um serviço de ateliê. E assim, eu tinha uma coisa que assim, eu preciso passar essa coisa. Quando eu vi, cheguei na antroposofia, eu falei assim, gente, como que existe uma coisa assim e o mundo não conhece? Então eu me sentia assim, às vezes assim, incomodei até algumas pessoas porque eu falava muito, né? E tem muita gente que não está querendo ouvir isso, né? Então, para mim foi um momento bastante difícil, onde eu consegui, de uma certa forma, canalizar aí para essa atividade profissional aí. Quando eu vendia um brinquedo, eu vendia filosofia. Isso durou uns 4 anos e o ateliê paralelo, né? Mas produtos de educação é difícil, né? Não se vende educação aqui, bem complicado ainda. Então a loja fechou e o serviço de ateliê ampliou, tá? E aí eu fui atendendo, comecei com meus filhos e outras pessoas vinham perguntando o que que era aquilo, e aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Hoje o ateliê está fazendo 21 anos, né? Então são 21 anos de experiência em pesquisas, em coisas que eu fui elaborando. Eu sou muito curiosa, né? Então, assim, viajei muito, pesquisei muito, fui fazendo cursos e assim, perturbei os professores. É assim, eu fui uma aluna assim, bem assim, que eu via uma coisa assim a fundo, né? Hoje é o dia deles, vamos agradecer depois, né? Aí depois, com as crises biográficas, a gente vai andando mais um pouco, né? E aí, eu falo assim, antroposofia é um caminho onde a literatura, antes, a gente lia um livro de 2 olhinhos, depois é um livro de 3 olhinhos. Então, você não consegue mais ler livros de 2 olhinhos, né? Então, aí você vai embora no livro de 3 olhinhos. Aí depois, com as crises, fiz uma pós de arte terapia, enfim, no acadêmico, né? E aí, mas aí também fiz só por fazer, para ter documentação, porque soube um pouco de Freud, de Jung, né? Nunca faz mal estudar. Mas, assim, eu realmente, assim, os cursos de antroposofia me alimentam a minha alma de uma outra maneira, né? E aí fiz terapia artística, assim, migrei lá para a iniciativa da Gudrun uns 10 anos, né? Fiz a terapia artística que foram 5 anos e a especialização em Collot de Bois que foram mais 5 anos. E isso, né, assim, todo buraquinho que eu tinha de férias, deixava a família, ia para lá, enfim. E assim, foi assim quase que uma necessidade vital para mim. E aí, é, hoje o ateliê, já falei, né? Tem 21 anos. E, enfim, eu vejo assim que o que eu recebi do ateliê, que também me foi oferecido de 7 aos 14 anos, né? A importância desse ambiente, a importância de estar mexendo com as artes plásticas, né? Isso aí assim, realmente nutriu minha alma de uma forma muito potente, né? Tanto que eu não quis mais sair disso, né? E aí, assim, hoje em dia eu brinco assim, né? Eu tenho a impressão que eu já fechei uma farmácia nesses 21 anos, né? Já passou mais de 1.000 pessoas aqui no ateliê. É um trabalhinho pequeno, um trabalhinho delicado, pessoa por pessoa, né? Enfim, mas é um trabalho que hoje eu vejo que, assim, vou até celebrar uma festa, vou fazer uma festa, acho que não vai caber no virtual as pessoas que
já foram atendidas, né? E só eu, não tive outra pessoa para ajudar. Então, assim, eu acho que é uma iniciativa onde, assim, a ideia é que esse individual, né, possa estar formando também um pouco de comunidade com outros individuais, né? Passei também para o social, eu procurei aqui em algumas comunidades tentar fazer o ateliê lá, e eu consegui, né? Fui na Rocinha, que é a maior favela da América Latina, 200 mil habitantes. Entrei um pouco, mas falei, opa, vi algumas dificuldades, então recuei, né? Fui no Vidigal, que são 100 mil habitantes, onde eu tive encontros incríveis ali. 100 mil habitantes também achei um pouco grande demais, fiquei com um pouco de medo de me perder. E do lado do Vidigal eu encontrei uma comunidade de 2.000 famílias quilombolas, onde eu fui muito bem acolhida e eles assim abriram total para fazer o ateliê, onde eu trabalhei 4 anos lá. Enfim, então assim é um pouco da minha vida, né? A prática de ateliê, né? Então eu acho assim, o meu formato, esse formato que assim, não existe escola de ateliê, enfim, eu dei um formato, eu fui me criando, fui me inventando com a minha criatividade e minha base é a antroposofia, né? A minha maior fonte, estudo outras coisas também, mas é a minha maior fonte, né? Então levar educação e saúde através da arte é o que eu faço, né? Às vezes você quer levar para algum lugar, principalmente no social. Você quer levar educação ou saúde, tem muitos empecilhos. É bem difícil. Mas quando você vai assim nessa coisa, vou levar uma artezinha, uma coisa assim meio singela, tal, eles abrem. E aí você também leva a arte e a educação, né? Então eu vejo que é um caminho, né? E aí eu tô, até agora, depois desses 21 anos, a minha terapeuta, porque terapeuta tem que ter terapeuta, né? Ela falou, agora você vai sintetizar tudo isso e vai fazer sistematizar e vai espalhar para longe. Então eu tô nesse momento aí. Então, assim, até pedagogos, terapeutas, enfim, que estão aí espalhados, me procurem, tá? Porque pode surgir um projeto bem interessante, tá bom? Então é isso. É isso aí. Fábia. Você quer que eu fale já a parte da terapia ou é depois, Fábia? Não sei. Charlotte, eu acho que seria interessante você continuar É? assim. Já que Então eu você vou. interrompeu por um minuto, eu vou aproveitar a pergunta da Ana Paula, que perguntou, você segue atendendo para qual faixa etária? Só isso. E aí você pode seguir Eu com sua fala. eu atendo a partir de 4 aninhos. Tem muita gente que me manda criança a partir de 2 anos. E o que que acontece? A atividade é com as mãos. Então a criança já tem que ter uma coordenação motora já numa fase que possa fazer as coisas com as mãos. É por isso. Porque se eu pudesse atender de 2 anos, enfim, tudo, mas é que eu tenho esse objetivo de trabalhar com as mãos, né? Até 100 anos, né? Já tive pessoas aqui com 98 anos, todas as idades. E aí tem uma coisa que você atendo em grupo, que é a parte mais artística, e tem o consultório também, que é a parte terapêutica, né? Crianças sempre em grupo, no meu caso, né? Porque eu acho que criança é terapêutico para criança, entendeu? Então, eu, assim, não gosto de atender criança sozinha. Às vezes eu atendo uma criança sozinha, mas já jogo no grupo, porque eu acho que é isso. Eu acho que, assim, a não ser que tenha realmente um problema que eu vou direcionar para o neurológico e tal, mas comportamental, assim, eu não coloco no ombro da criança o problema que é de outros. Eu não deixo ela carregar. Eu liberto ela para ela ser criança. É isso, né? Posso continuar ou tem mais alguma pergunta? Por enquanto não, Charlotte, você pode seguir. Tá. Então aí eu vou falar um pouco agora da parte de terapias, que é onde eu ingressei, né?
como uma coisa natural, né? Eu desde 7 anos eu tenho um pincelzinho na minha mão, graças à minha mamãe, né, que botou um pincelzinho na minha mão. E realmente, assim, dos 6 filhos, eu acho que isso aí me deu um diferencial na minha vida. É, a minha preocupação um pouco com as terapias, vou falar um pouco, né? É, é um pouco assim, é, a medicina antroposófica, né? O rumo da medicina antroposófica. Que eu queria e deixo aqui um alerta, né? Esses concílios que tiveram aí de Constantinopla, tal, o homem integral, né? Corpo, alma e espírito, foi tirando espírito, foi tirando a alma, ficou corpo físico, ficou o homem. Então essa medicina, né, que a gente recebe aqui hoje é uma medicina para o corpo, né? E o que que acontece? A proposta, né, de Rudolf Steiner e Ita Weigmann foi exatamente, tá, juntar novamente o que foi separado nesses anos todos, né? Então, juntar o corpo com a alma para o espírito poder atuar, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação, né? Approfondi par la méditation. A medicina antroposófica já tem 100 anos, né? Foi fundada, e os caminhos que ela está tomando, né? Porque, assim, a medicina antroposófica, ela tem uma missão, né? E essa missão, ela pode estar se perdendo. Eu entendo, por exemplo, que um médico antroposófico, ele luta com muitas coisas difíceis, né? Se a gente for olhar assim, aonde que está um percentual dos médicos antroposóficos e os médicos acadêmicos, é uma coisa muito pequenininha, né? E os médicos acadêmicos, eles estão a serviço da indústria farmacêutica, grande maioria, né? Então, isso aí é muito grande, né? Espera aí que tem uma pessoa pedindo aqui para admitir. Posso admitir? Pronto. Então, assim, é um desafio, é muito desafiador, né? Mas o meu alerta aqui é o seguinte: a medicina antroposófica ela só vai acontecer, crescer e florescer quando existir o casamento entre médicos e terapeutas, tá? O médico, ele é o especialista da quadrimembração humana, tá? Ele pode até entender um pouco da trimembração e deve, mas ele é o especialista da quadrimembração humana, né? O terapeuta, ele é o especialista da trimembração humana, né? Deve entender, claro, da quadrimembração, mas ele é o especialista, né? Então ele tem as obrigações, né? Enfim, então só com esse casamento é que a medicina antroposófica realmente vai acontecer, crescer, florescer, né? Caso contrário, eu acho que ela está fadada e acho que tem que prestar realmente assim maiores cuidados com isso, né? Eu tive uma experiência muito grande, pouco tempo, mas a experiência foi grande, na Herder Klinik, na Alemanha, que é o maior hospital antroposófico do mundo, não só da Alemanha. São 500 leitos, né? Eu fiquei na parte da psiquiatria. Então eu tive assim a oportunidade de estar presenciando como é que é a medicina antroposófica no ser humano integral, né? Então assim, no caso lá veio uma pessoa que tentou se suicidar, enfim, deu entrada no hospital, o clínico geral atendeu e depois teve mais de 7 terapeutas, né? Teve auritimista, né? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta artístico, massagista rítmico, né? Etc, etc, até natação, né? Então, assim, 8 meses, 8 semanas, né? Depois de 8 semanas, essa pessoa recebendo tudo isso, ela volta para casa. Então eu faço um apelo mesmo, né?
que a medicina, ela, pelo menos, um terapeuta, um médico tem que acolher, porque depende dele, não depende dos terapeutas, né? E é assim, é para o bem dele também, o bem da medicina, né? Deixa eu ver mais aqui o quê. Então eu convido essa classe, não só dos médicos, dos terapeutas, né? Aí eu vou trazer um pouco uma coisa que é muito latente, né? Que é o seguinte: a um determinado tempo, as mulheres, né, e os homens, eles eram iguais, né? Bem ali, segundo o Dr. Wesley, antes do Cristo, né? E depois, por algum motivo, tá? Ficou tudo muito patriarcal, as religiões, tudo, né? E continua até hoje, né? Quem é mulher sabe, quem é homem também, né? Então, assim, eu vejo que a medicina, ela, de uma certa forma, ela representa um pouco essa força masculina. Os médicos, desculpa. Mesmo sendo uma médica, mas ela traz essa força masculina, do poder, do corpo físico, né? E o terapeuta, pode ser homem ou mulher, ele vai trazer essa delicadeza do feminino, da alma, né? E isso a gente vê que está muito ausente. A gente está com um mundo muito masculinizado, né? E, consequentemente, a medicina também, né? Então, é um momento de fazer um resgate, né? Realmente, de fato, não só no Brasil, como no mundo inteiro, eu imagino, não sei esse percentual, acho que pode ser feito e deve ser feito um levantamento. 95% dos médicos não utilizam terapeutas. Eu acho isso muito grave. Eu acho bem grave, né? Vamos lá um pouco mais. Então, assim, é difícil, não vai ser resolvido agora, né? Mas eu convido como viabilizar, né, essa verdadeira medicina antroposófica. Eu não tenho a solução, vocês também não têm, mas eu acho que tem que se criar uma ideia, um movimento para um dia chegar a isso, né? Até porque, se isso não acontecer, a medicina acadêmica com a indústria farmacêutica vai engolir, entendeu? Deixa eu ver mais alguma coisa. Então, assim, até falo assim com a classe dos terapeutas, né? Que é uma classe, né? De se fortalecer, né? Desse trabalho realmente existir com mais força. Tem mulheres e homens muito potentes que estudaram 20, 25 anos, né? E não tem, assim, esse trabalho, né? Assim, de uma forma mais elaborada, né? E existe pessoas que realmente assim se empenham, né? Tem escolas, né? Colocando isso aí para frente com uma força incrível. Eu acho que não deve parar, pelo contrário, eu acho que deve se criar mais espaço de reconhecimento da maneira correta, né? Assim, talvez assim, um sonho assim, né? Tem algumas pessoas que despertam antes, outras depois. Por exemplo, a doutora Gudrun, né? Ela fez o caminho inverso, né, da doutora Ita Weigmann, né? A doutora Ita Weigmann fez a fisioterapia, depois fez a medicina. Por isso que ela conseguiu, assim, ter tanta atenção nas terapias, né? E até tentar elaborar uma nova medicina. Não é uma nova, porque na verdade ela é antiga, é um resgate, né? E ela fez o caminho contrário, ela fez a medicina, mas para ela foi tão importante acessar isso que ela fundou uma escola com terapias, né? A médica, né? Então, assim, tenho assim muita gratidão, né? Porque eu fiz essa escola lá e acho que ela trouxe com uma força. Primeiro, ela trouxe para ela, né? A doutora Agu não trouxe, ela fez a formação,
né? Então, ela passou por isso e depois divulgou, né? Aí vamos sonhar, vamos sonhar que a medicina antroposófica fique 1000 vezes maior com os terapeutas, né? E que o receituário médico tenha um protocolo ali no cantinho, tá? Qual é a terapia que ele indica. E para ele fazer isso, né? Na formação, vai precisar saber realmente as terapias, do que elas se tratam, do que se trata cada terapia, né? Então, acho que já na formação tem que ter um olhar mais profundo sobre isso, né? Porque todos nós queremos a mesma coisa. Queremos que a antroposofia vá para frente, queremos que a medicina antroposófica floresça e apareça, né? E é isso, gente. É isso aí. Agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigada, né? E caso vocês queiram, eu agora estou fundando um canalzinho do ateliê, do meu ateliê, né? Tá aqui, escrevi. É um canal. Tá dando para ver ou tá ao contrário? Só não tem esse acento aqui, Tá dando sim. Eu vou passar no chat também, tá, Charlotte? tá bom? Muito bem. E aí, estou abrindo esse canal porque, assim, fiz agora na Semana das Crianças uma divulgação gratuita para todas as crianças, todas as famílias para a pandemia, com trabalhos manuais e a Arca de Noé, de um escritor maravilhoso, né? E, enfim. E agora vamos ver se a gente continua com isso aí, trazendo coisas mais selecionadas para as crianças e os adultos, para desenvolver mais a vontade, que está muito paralisada, principalmente através da criatividade. Então, vamos lá, mergulhar em ateliês. Obrigada. Charlotte, já temos uns agradecimentos, mas tem uma pergunta especial aqui. A Sandra Souza perguntou se quando você colocou a estatística dos 95%, era um levantamento de algum órgão, instituição, ou foi uma impressão? Como é que você colheu esse dado? Se você pudesse partilhar aqui. O levantamento é de 25 anos transitando entre terapeutas e médicos, aqui no Brasil e fora do Brasil. Muito bom. Bem, muitos parabéns para você, mas eu queria, na verdade, seguir a fala do Dr. Ronaldo, mas dizendo o seguinte, Charlotte, gratidão aí por essa fala tão importante, né? Você já trouxe uma reflexão bem significativa. Vamos seguir, então, com o Dr. Ronaldo Perlato. O Dr. Antônio já entrou, já combinei com ele, e a gente segue com o Dr. Ronaldo, e o Dr. Antônio vai fechar por conta da questão da internet dele, tá? Que já está voltando ali, eu estou vendo. Mas vamos seguir. Pode ser, Dr. Ronaldo? Agora a sua fala. Eu fico pensando se não é melhor ele, se ele está aí e conseguiu a internet, se não é melhor ele falar de uma vez, que eu fico preocupado. Pode ser, doutor Antônio. Apesar de que acho que para mim ele está congelado de novo. Eu também estou achando que ele congelou de novo. Voltou. Eu fico preocupado porque se ele conseguir falar agora, talvez ele fique mais... Verdade. Né? Doutor Antônio, você está por aí? Acho que o sinal ainda está... Não tanta flexibilidade. Mas podemos seguir, doutor Ronaldo. Doutor Antônio, na sequência, a gente faz aqui também. Fala, então, né? Bom, primeiro agradecer essa possibilidade, né? Eu já tinha ouvido falar do café, mas nunca tinha tido a oportunidade de participar. E assim como a Charlotte fez uma introdução biográfica, né, que é interessante para que possamos nos conhecer, eu gostaria então de colocar, sou mineiro, né, sou do sul de Minas, mas estudei muitos anos em Juiz de Fora, né? Quando meu pai era bancário, nós viajávamos e nos estabelecemos mais em Juiz de Fora, onde eu fiz a faculdade, inclusive. E na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu tive essa felicidade de, aos 21 anos de idade, eu ter o contato com a medicina antroposófica. Então, eu considero isso uma grande felicidade, porque eu tive essa possibilidade de, ao mesmo tempo que estava conhecendo a medicina clássica, a medicina acadêmica, e antes de ser tão forjado pela medicina acadêmica, eu tive essa possibilidade de conhecer, paralelamente, a medicina antroposófica. E
como hoje é o Dia dos Mestres, os mestres não são só aqueles que estão na sala de aula, né? São aqueles que ensinam. E eu queria fazer um agradecimento aqui público ao Marx, porque, na realidade, esse contato se deu porque o Marx era, na época, o presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, e ele passou de sala em sala, falando de um grupo, de uma medicina diferente que existia em São Paulo. E a fala dele, pelo jeito como ele é, um jeito aberto, e ele é bem expressivo naquilo que fala, ele conseguiu juntar, dentro da Faculdade de Medicina, um grupo de 40 pessoas que saiu de Juiz de Fora para São Paulo para conhecer realmente essa medicina diferente, né, que existia. E esse grupo é conhecido hoje na Associação Brasileira de Medicina Antroposófica como a Turma do Trem. É chamada Turma do Trem porque nós íamos para São Paulo de trem. E isso nas 2 primeiras vezes, né? Teve um amigo, uma das pessoas que se propôs aí, que acabou nunca indo, ele era filho de uma pessoa que trabalhava na rede ferroviária, então ele arrumou para nós um vagão de trem, que era um vagão com cadeira, com poltronas estofadas e tudo. Nós íamos para esse vagão, esperávamos, né? Até a hora que o trem que vinha do Nordeste chegava na estação, engatava nesse nosso vagão, que era o último, né, da composição, e aí nós viajávamos 16 horas para chegar até São Paulo, né? E isso era possível na época, que era uma turma de 20 e poucos anos, tudo é festa, né? Você ficar 16 horas num trem não é fácil, mas aquilo tudo era festa, era farra, e era uma alegria. E aí nós fomos para São Paulo a primeira vez em dezembro de 1976, e lá encontramos com a Gudrun e com o Dr. Calix, que são grandes mestres até hoje, né? A doutora Sônia Setzer também estava presente, e ali foi uma apresentação do que era a medicina antroposófica, porque todos os anos, no mês de janeiro, o Dr. Otto Wolff, que era já falecido, mas era um médico e também um grande químico, ele dava as aulas para nós, a pedido do Marx, na realidade, porque ele vinha primeiro para os médicos da clínica, e o Marx pediu que isso fosse aberto, depois o Marx pode ampliar essa história, confirmar, e ele pediu que fosse aberto para os estudantes. E aí nós viemos, então, nessa primeira vez, nesse grupo de 40, preparando para que em janeiro do outro ano, de 77, o Otto Wolff viria. Então, dessa turma de 40 que veio para conhecer, em janeiro do ano seguinte, nós voltamos, já 20 pessoas só, mas que eram os 20 que foram realmente os que começaram a seguir esse caminho, e aí se uniram colegas de São Paulo, colegas de Florianópolis, colegas de Belo Horizonte também, e aí começou esse grande caminho, né, que era todo ano, nesse período de janeiro, de férias escolares, né, das férias da faculdade, nós tínhamos esse encontro, e era um encontro bastante rico, porque nós nos fortalecíamos, né, com esse conhecimento da medicina antroposófica. Passava um ano, e aí nós estávamos na faculdade, então eram consumidos por toda esse aprendizado, né, cognitivo da medicina comum, e aí, medicina comum que eu digo a medicina acadêmica, né, e aí no outro ano renovávamos as nossas forças. E logo nesse início, aqui está a Angélica também, que eu já vi que é uma colega dessa turma, uma colega de caminhada também, né? Nós criamos, né, através também do impulso grande do Marx, nós criamos um ambulatório. Inicialmente, o Marx, nós atendíamos em ambulatórios de centros espíritas, que eram comuns, ou que abriam para a homeopatia, então abriam também para a medicina antroposófica. O Marx já tinha uma experiência de visitar pacientes em casa, então nós saímos quantas noites, me lembro, de acompanhar o Marx, que já estava há mais tempo, né? E nós íamos aprendendo com ele, fomos fazendo grupos de estudo, criamos depois um ambulatório, que era o ambulatório Serapis, né? Que era o nome de um deus da medicina, e na época nós criamos um núcleo de estudo que chamava-se NUPAM, um nome grande porque significava Núcleo Universitário de Pesquisas Psicossomáticas Aplicadas à Medicina. Imaginem vocês, o nome era maior do que o grupo. E, na realidade, nós tínhamos a ideia de estudar tudo, o que não era ensinado na faculdade. E, então, nós, nesse sentido, nós abrimos para aprender acupuntura, para homeopatia, e
medicina psicossomática, hipnose, mas, na realidade, o que nos prendeu mesmo foi a medicina antroposófica. E, nessa época, então, em Juiz de Fora, foi criado um grande centro. Eu acredito mesmo que o segundo centro de medicina antroposófica no Brasil foi em Juiz de Fora, né, bem organizado. E nós tivemos aí a oportunidade da Gudrun vir para São Paulo, para Juiz de Fora, o Cálix, o Dr. Otto Wolff também foi em Juiz de Fora. Tivemos a oportunidade também de conhecer o Mr. Edmunds, que foi que alguns conhecem, talvez. Mr. Edmunds também já falecido, evidentemente. Ele criou o Emerson College, e ele é importante nesse caminho que nós falamos aqui dos professores, né? Os professores que realmente nos passam essa experiência de vida. E eu nunca me esqueci que quando o Mr. Edmunds, primeiro que ele já tinha quase uns 80 anos na época, e eu me lembro dele, a Angélica talvez se lembre, o Marx também, foi na escola normal, ele com essa idade, ele imitando uma criança, eu ainda nunca me esqueço dele se transformar numa criança e ter esse brilho no olho de uma criança. E uma coisa que ele falou que é muito interessante para o movimento antroposófico, que é a questão da persistência, né? Que entre o momento em que ele pensou e idealizou o Emerson College e até o tempo em que ele conseguiu realizar o Emerson College, passaram-se 20 anos. Isso realmente é aquilo que você olha como uma pessoa que é um farol, né? Uma chama que se você quer realmente fazer algo, você tem que ter a persistência e reconhecer que tudo tem seu tempo, né? Uma vez que eu me formei, depois na faculdade, eu optei por ficar 2 anos, quase 2 anos no interior, como médico no interior, para vivenciar bem essa medicina, mas depois retornei, me vinculei ao terapêutico Rafael, né, que era onde estava a Angélica, o Max, o Wesley, o Fernando. Mais tarde também eu passei pela Vivenda Santana, né, com o Marques. E na Vivenda Santana, uma vez, num café, assim como nós temos esse nosso café aqui, que eu até comentei com a Fábia, que é muito interessante esse aspecto do café. Um dia nós dois, no meio das consultas, lá fomos tomar um café e surgiu a ideia de por que não fazer um congresso antroposófico, de medicina antroposófica. E aí o primeiro congresso de medicina antroposófica foi em Juiz de Fora, o segundo também. Eu me lembro bem que o primeiro congresso tinha 80 pessoas, que eram basicamente estudantes da cidade, mas vieram os colegas de São Paulo, de Minas, de Belo Horizonte. E hoje os congressos atuam numa faixa aí de entre 300 a 500 pessoas, o que nos mostra todo esse caminho, né, que a medicina antroposófica foi evoluindo. E como a Gudrun também tinha esse aspecto biográfico muito grande, ela trouxe para o Brasil, então, hoje nós chamamos de aconselhamento biográfico, na época era o biográfico. E por que isso? Uma vez, eu fazendo uma entrevista com ela para fazer um artigo, ela comentou que ela, conhecendo a medicina antroposófica e sabendo da importância dos medicamentos naturais, ela percebia que alguns pacientes tinham recaídas, mesmo com o tratamento bem indicado, a medicação adequada, e isso era por causa das suas questões de vida. O Steiner falou dos setênios, o Steiner falou da biografia, mas quem realmente sistematizou isso são 2 pessoas no mundo que sistematizaram o aconselhamento biográfico, que é o Bernard Liverhood, um psiquiatra, médico holandês, que também foi responsável por criar o NPI, que no Brasil se transformou na ADIGO, e a Gudrun. Então, tem uma brincadeira que se fala aqui no mundo, de uma maneira geral, que o pai da biografia é o Liverhood e a mãe é a Gudrun. E essa foi uma feliz coincidência também. Eu participei também dessa primeira turma, a Angélica também é minha parceira aí na formação biográfica. E o Brasil tem uma característica muito importante em relação a isso, né? Hoje em dia tem congressos no mundo inteiro, a biografia tem vários países que têm a sua forma de atuar biograficamente, mas o Brasil tem uma forma bem específica, única. Muitos das pessoas que trabalham com a biografia fora do Brasil, na Europa, foram formados pela Gudrun. Então, nós temos essa noção de que toda a antroposofia veio da Europa para cá,
mas a parte biográfica tem um caminho muito forte na Europa. E também, quando nós olhamos do ponto de vista da medicina antroposófica, nós percebemos que o Brasil não tem nada a dever em relação aos colegas da Europa. Com todo o respeito, mas nós temos todo um caminho aqui. Quando participamos de discussões, uma vez eu tive a oportunidade de participar numa discussão de quadro clínico, fazemos a mesma coisa no Brasil e não vi nenhuma diferença assim especial. É verdade que eles têm mais medicamentos do que nós por uma questão da veleda, mas assim o raciocínio, todo o caminho, o Brasil é bem desenvolvido nesse sentido, né? Bom, isso eu falei um pouquinho aqui da minha história, e mais recentemente, e aí para entrar nesse aspecto da história, eu queria voltar um pouquinho para esse tema da nossa conversa. Fábio, eu estou no tempo ainda ou estou passando do tempo? Eu comecei a falar aqui. Está super no tempo. Tem 10 minutos ainda. Ah, tá bom. Então, eu gosto muito de pensar, às vezes, quando nós somos chamados para fazer uma palestra, geralmente já vem um título, né? E eu gosto muito de olhar os títulos. Os títulos não são escolhidos aleatoriamente, né? E é muito interessante esse tema de hoje, que seria terapias integrativas. E o que isso tem a ver com antroposofia, né? Porque, na realidade, a palavra terapeuta, se vocês olharem, procurarem a etimologia da palavra, ela tem a ver com aquele que tende a curar, mas eu gostei muito de uma expressão que é reestabelecer um ponto de equilíbrio. Então, o terapeuta é aquele indivíduo que vai tentar restabelecer um ponto de equilíbrio. E a palavra restabelecer, né, se nós olharmos a palavra em si, ela significa justamente isso, é voltar a estabelecer, é voltar a um ato, a uma situação, um estado que já estava estabelecido. E esse é um aspecto bastante importante, porque se nós fôssemos olhar do ponto de vista, como a Charlotte até falou, né, no sentido da quadrimembração, o próprio da trimembração, né, do corpo, alma e espírito, dessa grande trimembração, o nosso organismo ele está sempre buscando e mantendo uma homeostase, uma saúde, que nós não sabemos aquilo que, vamos dizer assim, infelizmente nós não prestamos atenção, porque se nós prestarmos atenção o tempo inteiro do que o organismo faz para nos manter saudáveis, nós vamos ficar bem maluquinhos, né, com tanta coisa que acontece aqui. Significa que o nosso organismo responde a todas as agressões, a todos os desafios que o ambiente traz. Isso não apenas do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista anímico e espiritual. E por algum motivo, essa resposta do organismo, ela se perde. Então, eu sempre gosto de comentar nos cursos com os colegas médicos, principalmente, que a função do médico, a verdadeira função do médico, independente de que linha ele tenha, é ajudar o organismo a se tornar responsável de novo. Não no sentido moral, mas no sentido de voltar a responder. Então, dando um exemplo simples, nós vivemos normalmente, de repente a pessoa adquire uma pneumonia, as bactérias, os vírus, todos esses patógenos já estão no organismo, estão no ar, então o organismo responde e, de repente, o indivíduo perde a resposta. E aí ele precisa ser ajudado a restabelecer essa resposta. E aí entra o papel das medicinas que trabalham com a visão integral do ser humano, e daí a palavra integrativo, né, que hoje em dia está até no Ministério da Saúde, né, as práticas complementares, integrativas e complementares, que é um nome muito mais feliz do que antigamente se falava, quem faz homeopatia é medicina antroposófica, isso aí é uma terapia alternativa. E não é um nome feliz, porque o alternativo é aquilo que ou você faz uma coisa ou você faz outra. E a medicina antroposófica não tem essa visão. A medicina antroposófica ela respeita todos os parâmetros, todas as questões da medicina acadêmica, mas acrescenta e amplia uma visão do homem. Evidentemente, um médico antroposófico com mais experiência vai usar muito pouco da alopatia, mas quando for necessário, ele vai usar também. Então, não é uma medicina alternativa, ela é integrativa, mas também integrativa por ter uma visão do homem que é uma visão do todo, da sua essência, e esse aspecto, a medicina baseada na antroposofia, a própria antroposofia, ela traz essa base.
né? Então, esse aspecto de voltar a um estado saudável, de reestabelecer o estado saudável, essa é a função de um terapeuta. E isso amplia, isso vai muito além da medicina, no sentido de olhar apenas o corpo, né? Quando você olha que os distúrbios, os desafios anímicos, que aí todas as demais terapias podem ajudar, ou os distúrbios até espirituais também, quando você pensa também na comunidade de cristãos que também está atuando, todos somos terapeutas nesse sentido. Toda vez que alguém se coloca a serviço para ajudar que um outro indivíduo cumpra seu caminho, isto é uma função terapêutica. E é muito importante para que o outro cumpra o seu caminho. Não sei se o Marx vai se lembrar, mas eu nunca me esqueci isso. Uma vez o Marx usou essa expressão comigo assim: o terapeuta não pode calçar o sapato do seu paciente e cumprir sua caminhada. Não sei se o Marx vai se lembrar disso, mas eu nunca me esqueci dessa fala dele e que é realmente o que nós temos que fazer. O terapeuta não é aquele que carrega o paciente, ele pode até amparar o paciente por alguns momentos, num momento de maior fraqueza, mas a função do terapeuta é principalmente tornar-se desnecessário. E esse aspecto é realmente ajudar a restabelecer. E você estabelece algo que já existe, algo que é individual. E nesse ponto, a medicina antroposófica, ele tem esse grande, não só a medicina antroposófica, eu digo todas as terapias que têm a sua base antroposófica, partem desse princípio. E nós podemos acreditar nisso por um fato muito simples. É muito difícil uma pessoa ter feito qualquer curso antroposófico, nas suas diversas áreas, sem passar por uma modificação interna. Na realidade, a antroposofia não traz... Eu vou falar uma coisa que tem que ter um cuidado porque eu vou falar, mas é o seguinte: quando você entra em contato com a antroposofia, você não vai encontrar nada de diferente do que você já sabe. Eu costumo até brincar, depois de tantos anos com a antroposofia, eu sempre penso assim: conhecer a antroposofia é conhecer a vida. Se você olha a vida e observa a vida, você observa a antroposofia. É lógico que em algum momento você vai entrar em contato com conhecimentos esotéricos, né? Mas o próprio Steiner fala, quando o iniciado conta uma coisa esotérica, ele está apenas te relembrando algo que, como ser humano, você já conhece, mas que pelo processo de materialização nós esquecemos. Então, todas as terapias antroposóficas buscam este aspecto, visam este aspecto, e elas só existem se o indivíduo que as faz, aquele que se coloca como terapeuta, faz uma mudança interna. Eu costumo dizer, já estou quase acabando, eu acho que eu estou estourando meu tempo aqui, que o fato de saber receitar Veleda não torna o médico um médico antroposófico. Ele tem que fazer um caminho interior. O fato de um indivíduo saber todas as leis biográficas não torna um aconselhador biográfico. Ele tem que fazer um caminho anterior. Talvez a Charlotte aí possa complementar isso, o fato de eu saber manipular as cores, saber qual a melhor combinação, simplesmente não torna um terapeuta um terapeuta artístico. Ele tem que se conhecer mais sobre isso. E como a medicina começou, mas outras terapias se associaram, então é muito importante que essas terapias se encontrem, se conheçam cada vez mais. Foi muito interessante a colocação da Charlotte, eu concordo plenamente com ela. Né? Um médico só pode indicar uma terapia se ele conhece. Se ele não conhecer, isso é uma falha um pouco. Existe essa tentativa nos cursos, né, de formação de medicina, mas precisa ser ampliado, que o estudante da medicina antroposófica conheça todas as terapias para poder indicar. E, nesse sentido, uma outra atividade que eu faço, eu sou moderador do Comitê Multidisciplinar Antroposófico do Brasil, que é uma iniciativa que tenta agregar todas as áreas para trabalharmos em conjunto, nos conhecermos, nos apoiarmos. Cada área já é um mundo em si. Né? Então, como que nós podemos também, dentro desse caminho antroposófico no mundo, mas especificamente aqui no Brasil, nos conhecermos mais, nos apoiarmos, né? Então, em função disso, esse nosso núcleo já fez alguns encontros. Esse núcleo existe no Brasil desde 2009, ele foi criado no Congresso
Brasileira de Medicina Antroposófica de Aracaju, e a ideia era justamente essa que eu falei com vocês, que todas essas áreas que têm como base essa imagem antroposófica possam trabalhar em conjunto. Então, fizemos já algumas iniciativas, como trabalhar sobre a precocidade na infância, a questão da consciência da vigília, a questão da anamnese antroposófica, a questão da ética nas formações. Então, são encontros que nós temos, e fiquei muito feliz de saber desse primeiro congresso, que vai ao encontro do anseio desse grupo de pessoas que trabalha com esse comitê multidisciplinar, que é justamente não só se conhecer, mas levar para as pessoas, né, esse conhecimento antroposófico. Eu acho que eu já estourei meu tempo. Fábio, eu acho que já está bem, acho que depois estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a minha fala aqui. Doutor Ronaldo, muito obrigada. Na verdade, dá vontade de ouvir o senhor muito mais, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois, como Charlotte também, né, que nos trouxe já uma contribuição. É muito importante todas essas colocações. Eu queria só confirmar se o doutor Antônio voltou, ele me deu um retorno. Está aqui, doutor Antônio? Já voltei. Dá para ouvir aí? Então, está ouvindo bem. Então, vamos agradecer ao doutor Ronaldo. É culpa do Ronaldo. Eu falei que ele estava muito... Deve ter sido culpa dele mesmo. Ele estava só em espírito. O problema é assim, Marcos, eu brinquei com você e você acreditou. Agora eu não posso fazer mais nada. É culpa do Ronaldo, já sei. Então, Antônio, acho que foi bom. Pode seguir. Tá, foi bom ter ouvido primeiro a Charlotte, depois o Ronaldo Perlato, porque o que eu tinha que falar realmente é que a situação, em termos de medicina antroposófica, não está bem atualmente. Então, eu tenho notícia lá da Alemanha que o Haus Colisco, que é o curso de medicina antroposófica, o som dá para ouvir aí bem? Está dando para ouvir. Está ouvindo bem. É porque eu estou do notebook aqui na minha frente e eu coloquei o celular aqui do lado. Para se falhar um, eu tenho outro. Mas tudo bem. É o recurso por causa da mandinga do Ronaldo que me atrapalhou aqui. Tá bom. Então, a notícia que se tem da Europa, não está, a medicina antroposófica não está bem. Isso a gente sabe. Aqui no Brasil também não estamos muito bem, né, em termos de cursos, congressos. Então, nós estamos tendo problemas sérios aqui. Então, a pergunta que eu estou fazendo é qual modelo que a gente está fazendo que não está dando certo. Futuro, nós teremos. Mas se a gente não fizer um caminho para chegar para lá, a gente não vai ter futuro. Então, eu só vou desligar esse... Pronto, desliguei o outro que estava me atrapalhando aqui. Então, a gente não tem futuro. Então, a pergunta que a Charlotte fez, que o Ronaldo muito bem apresentou, esse histórico fantástico, foi muito bom. Eu acompanhei tudo aqui, Ronaldo. Então, foi muito bonito. Então, a questão é ver qual futuro que nós teremos. Então, eu acho que em boa hora, igual como o Ronaldo lembrou, lá não, é aqui em Juiz de Fora, no café que a gente conversou, no intervalo entre uma consulta, a gente bolou assim, o que a gente podia fazer para trazer algo de novo, porque a medicina antroposófica estava meio caindo naquele período. Então, nasceu o congresso. Então, agora, novamente, tem um café, isso é o café, criado pela Fábia. Então, dentro do café, a Fábia também inventou a pergunta, né? O que a gente podia fazer para crescer? Então, a ideia do congresso foi ela que trouxe. Eu relutei um pouco, mas ela pegou no meu pé ali. Então, a gente está fazendo esse congresso. Mas para o que veio esse congresso? Acho que veio em boa hora. Por quê? Porque nós estamos passando por uma crise, e crise existencial da humanidade. Essa pandemia, tudo que está acontecendo, e a situação vai piorar daqui para frente, se a gente não tiver uma resiliência, uma fortaleza interior espiritual, a gente vai sucumbir. Então, novos tempos precisam ser elaborados. E eu lembrei do Mr. Edmonds, né, que o Ronaldo falou, que ele esteve aqui em Juiz de Fora,
E bati um papo com ele também, e ele veio a convite aqui, porque aqui em Juiz de Fora virou um centro, como o Ronaldo falou, virou o segundo centro de medicina antroposófica aqui em Juiz de Fora. Então, eu conversando com ele particularmente, isso é coisa íntima, ele falou, eu falo que ele tinha uma figurinha de brasileiro, ele tinha um jeitinho brasileiro, e aquele cabelo meio assim, compridinho aqui, todo branco, e ele falou, estou aqui para ver aonde que eu vou voltar, sim, porque o meu passado europeu é o passado, vocês brasileiros têm o futuro pela frente, eu quero ver aonde que eu vou voltar para morar, para viver, morar assim, não morar agora, né, na próxima vida. E ele falava assim, num sentido que nós temos que formar ilhas culturais, porque ele falava que os tempos futuros estarão insanos, estarão complicados. Então, precisaríamos formar ilhas. Essas ilhas a gente não pode entender como algo isolado, mas que a gente possa ter várias ilhas, várias iniciativas. O médico é individualista, não médica, porque ele tem que tomar decisão rápida, porque numa urgência você tem que resolver na hora se a pessoa vai falecer ou não. E esse trabalho que a Charlotte falou, de congregar vários terapeutas, esse é o futuro. Então, a ideia desse congresso, a gente não quer terminar no congresso. A ideia, junto com a Fábia, que eu estou dialogando com a Charlotte, é justamente darmos sequência do congresso. Esse congresso vai durar o ano todo. Claro que vai ter agora, por isso que a gente está convidando que todas as pessoas relacionadas com iniciativas que possam se unir nesse congresso. Vai ser vital para nós elaborarmos um polimento da antroposofia, das suas terapias, das suas práticas terapêuticas integrativas. E nós estamos querendo fazer justamente isso que a Charlotte falou. Como podemos trabalhar em conjunto? Porque isso vai ser o futuro. Então, esse congresso visa justamente isso, para a gente ter um marco, né, histórico. Nós vamos começar agora, como nós tivemos aquele congresso antigo lá do Ronaldo, que ele falou. Então, esse marco vai ser agora nesse congresso. Mas o objetivo é trazer o futuro, a gente ver se nós conseguimos interiorizar as terapias, as práticas antroposóficas. O objetivo é o interior do país. Então, nós queremos, através do congresso, chegar às pessoas, terapeutas, sejam profissionais, filosóficas, tiver um núcleo pequenininho e que a gente possa manter esse diálogo. Como manter o diálogo? Não só através dos cafés, como nós estamos fazendo agora, mas através dos zaps, WhatsApps e dos recursos da internet que nós temos atualmente. Então, a ideia é justamente isso. Pelo das terapias, mesmo que continue aquele classicismo, nós temos que procurar um novo modelo de interiorizar, levar esse conhecimento para dentro do país. Então, como podemos fazer? Então, a gente precisaria de todos fazerem propaganda, divulgação, todos se unirem em torno desse congresso. E esse congresso, o objetivo é justamente fazer o que o Mr. Edmonds ele sugeriu para nós. Vocês, brasileiros, têm o futuro, mas precisamos fazer ilhas culturais. Ilhas culturais, não no sentido de interconectadas através de uma grande rede. Essa grande rede nós vamos fazer como nós estamos fazendo agora, como comunicando entre vários grupos, várias cidades, várias iniciativas. Então, por isso que a gente quer, vai ser um trabalho hercúleo daqui para frente, porque o objetivo desse congresso não se resume só no congresso. Ele vai ser um ponto de partida para, anualmente, nós nos reunirmos. O mesmo trabalho que o Ronaldo faz com um grupo de pessoas ligadas com terapias antroposóficas, nós queremos fazer através de congressos e dessas iniciativas que podem nascer daqui para frente. Como exemplo do que Charlotte falou, aqui a clínica Santana, nós temos enfermeira, nós temos psicólogos, nós temos ritmistas,
Então, hoje, enxugou um pouco isso, porque cada um foi saindo. Como o Ronaldo trabalhou aqui também na clínica, a gente trabalhou junto um período muito longo aqui em Juiz de Fora. Então, são iniciativas que, como a Charlotte colocou, nós temos que começar a trabalhar junto, saber dividir. Eu falo, que o Ronaldo citou um detalhe, eu falo que o médico trata o passado, trata os problemas passados, trata da dor de joelho, dor não sei o que lá, mas o terapeuta, ele abre uma porta para o futuro. Então, esse trabalho conjunto, que trabalhar o lado físico, porque mesmo que compreendamos como que está interagindo a alma, como que está interagindo o espírito dessa pessoa, mas o tratamento vai ser físico, o medicamento é físico. Mas para abrir uma porta para o futuro, aí precisa do terapeuta, do psicólogo, do terapeuta artístico, do euritmista. Então, nós temos que começar a criar um novo modelo. E a partir de agora que nós vamos sentar, porque ninguém sabe. Como a Charlotte falou, nós não sabemos, quem tem a receita. Mas a pergunta que ela fez é por esse lado. Fábia, como que está o horário? Estamos bem, o senhor ainda tem mais uns 6 minutos. Então, tá bom. Mas pode seguir, doutor Então, Márcio, está tranquilo. Tá, depois você A me única fala. coisa que eu vou pedir é que o senhor observe, se eu sinalizar para o senhor, é porque às vezes ainda o sinal da internet está oscilando. Mas estamos lhe ouvindo, estamos lhe ouvindo. Ah, então, ainda bem que fiquei no final. Então, Verdade. foi muito bom. Eu gostei, foi dessa... do Então, o meu professor, que eu gostaria de homenagear, vários professores que a gente teve, na faculdade também, mesmo aqui da antroposofia, o Dr. Wolff, Otto Wolff, porque eu fui o primeiro a chegar em São Paulo, completando o que o Ronaldo falou. Eu fui por causa que eu queria procurar uma medicina diferente. Eu entrei na faculdade porque meu pai me deu um livro, citando um pouquinho que a Charlotte falou. Como que era medicina? Eu fui... Doutor Antônio, a gente está com dificuldade em lhe ouvir. Se o senhor estiver me ouvindo, não sei se seria o caso, se eu também tentar via celular. Já desliguei o celular. Já dá para ouvir? Nós estamos ouvindo um pouquinho cortada a sua fala. Isso que eu ia falar. O senhor me escuta, doutor Antônio? Eu acho que o senhor está me ouvindo, né? É a gente que não está ouvindo o senhor. Perfeitamente, é isso que... Doutor Antônio, eu vou pedir só que o senhor talvez entre novamente. Ou tirar a imagem dele também, Boa, né? boa, doutor Ronaldo. Pode ser uma alternativa, doutor Antônio, tirar a sua imagem e ficarmos com o seu áudio, para a gente concluir o raciocínio. O senhor nos escuta? Doutor Antônio. É que para mim está aparecendo aqui, Fábio, que ele, a banda dele, de network, está baixa, né? Exatamente. Deve estar aparecendo para você também, é. Isso. Então, vai ser difícil. É. Todo mundo está com a câmera desligada? Sim, eu acho que sim. Deixa eu só reconfirmar. Eu acho que assim, talvez quem não estiver, se puder desligar, só mais 2 ou 3 pessoas no máximo. Câmera ligada aí. Isso. Doutor Antônio? Sim, está ouvindo? Estamos. Está ouvindo? Estamos ouvindo Sim. agora. Pode falar. Já voltou o som? O som está bem. Vamos testar. Já voltou o som?
Já. Tá. Mas ele... Então, eu vou dar outro. Você está entrando com o Nós celular. vamos acertar o nosso... Vamos, depois. Depois. Eu te espero lá na rua, hein? É isso aí. Pode continuar. Peraí, eu vou trocar. Pelo celular? Tá, eu vou trocar para o celular. Alô? Tá bom. Oi, doutor Antônio. Sim. A gente continua não ouvindo bem o senhor. Não sei até se o celular é melhor. Estou agora na dúvida. O sinal permanece ainda sem estar 100%. Acho que é a internet realmente. Tá. Fica... Doutor Antônio. Sim. A Marina está dando uma sugestão e realmente faz sentido. Se o senhor estiver perto do seu roteador, de localização da internet, se o senhor puder ficar mais próximo, pode ser que o sinal melhore. Charlotte está aqui brincando comigo. Então, doutor Antônio, o senhor quer tentar entrar pelo computador? Foi isso mesmo. Agora eu acho que estão todos ligados, os computadores, os celulares. A gente está lhe ouvindo. Então, talvez, o senhor tentar pela última vez pelo computador, para a gente tentar ver se conseguimos lhe ouvir, por favor. Tá, eu vou tentar de novo aqui. Tá. Coisa da internet, a gente vai... Alô? Estamos lhe ouvindo. Tá, então para finalizar só isso, né? Só para comentar que a ideia é que nós temos que testar um modelo novo. Essa sugestão do café e do Congresso, eles chegaram numa época certa. E então a gente já está fazendo isso, acho que o caminho é por isso. Muito bem. Doutor Antônio, acho que o senhor me escuta. Na verdade, realmente a gente está com a dificuldade de lhe ouvir. Agora ouvimos. Não sei, eu tenho certeza que o senhor está me ouvindo. Estou. Então, talvez se o senhor conseguir fechar e a gente ouvir um pouco a sua fala final, para que a gente passe aqui, talvez, para alguns comentários e perguntas. Isso, um modelo novo. E chegou em boa hora. O café, que visa isso, para caminhar para o futuro. Então, Fábio, finalizando. Fechou. Ok. Muito obrigada, muito obrigada. Bem, obrigada, doutor Antônio. Recebi aqui, finalizei. Eu sei que o senhor está nos escutando. Eu vou abrir aqui, vocês podem abrir, eu acho que é importante a gente abrir agora as imagens, e a gente trazer também aqui as observações, né? Mas já agradecendo a fala do doutor Antônio, fechando, na verdade, com essa importância, né, desse encontro, no sentido dessas integrações, né, das visões e das atuações também. Eu estou lamentando a gente não ouvi-lo tão bem,
Sempre é uma riqueza a fala do doutor Antônio. Eu não vou me delongar muito para ler aqui, e aí eu já queria trazer para vocês o seguinte: a Mariana. Tem vários comentários, né? Algumas coisas que foram bem importantes, eu acho que colocadas aqui, né? Eu queria repetir um pouco a frase do doutor Ronaldo, né? O terapeuta é aquele que vai restabelecer um ponto de equilíbrio. Acho que foi bem marcante na fala dele isso, né? A Charlotte, que começou antes dele, mas trazendo essa coisa de buscar o resgate da relação entre os terapeutas e médicos para realizar a verdadeira medicina antroposófica. E aí, junto disso também, o doutor Ronaldo e também o doutor Marcos, né, já trazem essa visão deles como médicos, né, para nós, para refletirmos sobre esse papel e essa integração a partir da antroposofia, né, que é algo muito mais ampliado, e uma frase bem forte do Dr. Ronaldo, né? Conhecer a antroposofia é conhecer a vida. Isso me marcou muito, Dr. Ronaldo, bastante hoje. E acho que foi bem significativo. Bem, e aí, na sequência, na verdade, né, muitos agradecimentos a vocês três, mas a Rosana Lucille, eu não estou identificando de onde ela é, acho que é São Paulo, se não for Rosana, depois você me corrige, ela colocou... Diga, Rosana, pode falar. Muito bom ver você. Não, sou de São Paulo mesmo. Pode falar, Fábia. Boa Então, noite. boa noite. A Rosana colocou, né? Devemos nos lembrar de Rudolf Steiner, que deixou uma mensagem que seus conhecimentos seriam válidos para o século XXI. Eu acho que isso foi algo bem presente na fala dos três, né? E aí o doutor Antônio arremata com essa frase, né? O terapeuta abre uma porta para o futuro, né? Então, algo bem precioso aí. A Márcia, né, falou sobre o Theta Healing, o Reiki, as constelações familiares e afins, e faz uma pergunta. A antroposofia tem alguma posição em relação a essas terapias? Então, doutor Ronaldo, doutor Marcos, se a gente puder lhe ouvir, ou a Charlotte, se quiserem tecer um pouco sobre isso, acho que seria interessante a visão de vocês, para contribuir também. Então, fiquem à vontade. Posso responder, Claro, talvez, a doutor pergunta? Ronaldo, claro. Vou começar, né? A Charlotte e o Max podem completar. A pergunta, deixa eu só colocar mesmo, a pergunta mesmo é como que a antroposofia vê as demais terapias, né? Isso, perfeito. Então, acho que aí é importante a gente pensar o seguinte, né? Uma vez que a terapia é essa imagem de voltar ao equilíbrio, na realidade, o processo terapêutico existe desde que o mundo é mundo, né? Existia até um caminho, que era um grupo, né, de esotéricos chamado de terapeutas, lá muito antigamente, né? E tudo que é para o bem é válido, né? Tudo que faz o indivíduo crescer é válido e é interessante pensar assim, se o restabelecimento parte do princípio que eu estou estabelecendo algo, ou estou tentando restabelecer, voltar a algo que já existe, existem milhares de pessoas no mundo e existem milhares de pessoas que vão se adaptar a esta ou aquela terapia. Se existisse uma terapia 100% curativa, ela seria usada pelo mundo todo. E ela com certeza não é, porque nós não somos únicos, né? Nós somos bem diferentes. Basta você olhar de uma forma bem simples, se você pensar as dietas que existem no mundo, existem algumas que são até contraditórias, mas por que elas existem? Porque existem pessoas que se adaptam a esta ou aquela. E não se pode negar de jeito nenhum todo o caminho que a humanidade fez. A antroposofia, ela se coloca como numa corrente de desenvolvimento, ela é um elo da corrente desse desenvolvimento. E ela é dos tempos modernos, mas ela tem uma característica, ela é ocidental e cristã. O que significa isso? Ela tem na figura do Cristo a sua base, né, um centro, e ao mesmo tempo o resgate de conhecimentos antigos. Esse é um caminho muito específico. Mas quando você olha outros caminhos, são perfeitamente factíveis, né? Então você vê, por exemplo, você tem pessoas que se dão muito bem com outros tipos de medicina, como por exemplo a medicina ayurveda. Você tem pessoas que se dão muito bem com a acupuntura, tem pessoas que se dão muito bem com o vegetarianismo, ou a macrobiótica, ou pessoas que são abordadas pelo... Agora me faltou o nome aqui da... Bom, foi falar da constelação familiar, que eu acho bastante interessante também, né? Os conceitos do Bert Hellinger são também bastante interessantes. Você tem o Enneagrama, você tem... Nossa, me faltou agora o nome de uma corrente também que é muito forte, né? Em Portugal também é muito forte essa corrente.
mas agora me faltou agora, todas são importantes, e eu tenho uma ideia, observando a vida, né? Muitas vezes tem pessoas que chegam numa determinada terapia e falam, nossa, agora eu já passei por tantas terapias, e nessa terapia eu me encontrei. E aí eu gosto muito quando a pessoa fala isso, trazer uma imagem, que é a imagem do pneu furado, que tem o parafuso que está tão rosqueado que é difícil de abrir. 10 pessoas tentam, e aí o 11º que chega, consegue, fica todo feliz porque ele conseguiu, mas ele se esquece que os 10 anteriores fizeram uma parte, não aparente. Então, quando uma pessoa fala, nossa, encontrei, pode ser até antroposofia, já passei por tantas coisas e agora eu me encontrei. Na realidade, todos os trabalhos anteriores prepararam para o momento certo. A pessoa encontra o seu terapeuta, encontra a linha terapêutica no momento certo. Isso não tem outro jeito. Seria a mesma coisa que nós falássemos, não, nós somos absolutamente contrários à medicina convencional. Isso seria um erro, né? Porque a medicina convencional tem seu momento. Quando nós éramos muito jovens, lá aos 20 e poucos anos, o Marx e a Angélica vai lembrar, naquela época a gente achava que todo mundo tinha que usar a medicina antroposófica, e na realidade, com o tempo, você vai vendo que tem espaço para tudo, porque tudo está em evolução, o ser humano também está em evolução. E nessa evolução ele vai encontrar as terapias que mais se adaptam a ele. Então, o que nós precisamos fazer é um reconhecimento de que existem diversas terapias e perceber, o paciente está no momento de receber isso, né? Eu vou usar o próprio exemplo da medicina. Existem situações em que a situação é cirúrgica mesmo. E não adianta eu ficar fazendo outra coisa. Se a situação é cirúrgica, ela tem que ser cirúrgica. Eu posso continuar usando os medicamentos antroposóficos que visam esse equilíbrio, mas eu tenho que reconhecer, é cirúrgico. Existem muitas pessoas, eu não conheço profundamente a constelação familiar, mas conversando com pessoas que trabalham, então essa questão da precedência, né, que existe nesse conceito do Bert Hellinger, a questão de observar a linha familiar, os orientais também dão muita importância aos antepassados, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido, desde que seja feito por um profissional que também faz o seu caminho, que não seja moda, né? Porque tem muita coisa que é moda, e eu me lembro, vou ser bem honesto, eu até brinco muitas vezes, é preferível que um paciente caia na mão de um bom alopata do que de um mau terapeuta holístico. Isso é a realidade. Porque não existe uma coisa que seja única e que seja única verdade. Então, perguntando em relação a essa pergunta, é essa visão que eu tenho. Tudo no mundo está em desenvolvimento, tudo tem seu sentido. Muito bom, doutor Ronaldo, gratidão. Doutor Marcos, Charlotte, querem acrescentar algo a esse respeito? A gente passa para a próxima pergunta. Como é que vocês se sentem? Eu posso acrescentar, claro, o seguinte: concordo com o Ronaldo, acho que inclusive tem terapias que ainda não existem, que ainda vão ser construídas, vão nascer, né? Eu conheço médicos que viraram, assim, na sua atuação prática, terapeutas, como, por exemplo, o Dr. Wesley Aragão. Ele, vamos dizer, criou uma forma terapêutica de acordar as pessoas, de uma forma de trazer o ocultismo, e muitas pessoas se sentem terapeutizadas. Quer dizer, uma coisa que não tem nenhuma escola, foi ele que criou, né? E é um médico também, né? E então, assim, é bem individual, bem particular, né? E as coisas estão nascendo ainda, não acabou, né? E está tudo em evolução. Eu gostaria de responder essa pergunta aqui da terapia artística com qual a diferença da arte-terapia para a terapia artística. A arte-terapia, quem foi que perguntou? Marina. A Marina Presbítero. Então, Marina, a arte-terapia, ela é do formato acadêmico, né? Da academia, né? E a terapia artística é do formato da antroposofia, vendo o ser humano integral, né? Então, tem toda a antroposofia por trás, né? Então, assim, para mim, eu fiz as duas, eu posso falar, né?
É bom fazer as duas, como o Ronaldo falou. É bom você conhecer o acadêmico também, né? Nada é dispensável, você só acrescenta mais, né? Mas assim, quando a gente pisa na antroposofia, o livrinho de 3 olhinhos, realmente a gente se sente chamado. Eu, pelo menos, me sinto chamada, atende mais a minha alma, né? E o Ronaldo falou muito bem sobre as terapias e falou esse ponto, até esqueci a palavra, esse ponto de equilíbrio, né, Ronaldo? Uhum. Né? Sim. É justamente isso. O terapeuta ele vai achar o ponto de equilíbrio entre as polaridades, de diversas formas, ou com cor, né? Ou com música, ou com movimento, né? Enfim, o veículo são inúmeros, né? Então, é isso, né? Muito bem. Tudo bem. Doutor Marcos, o senhor está por aí? Só para completar, tá? Então, para completar, Steiner fala que o futuro, através da arte. Eu estou lamentando tanto a gente não lhe ouvir. Será que ele pode digitar no chat a Boa, síntese doutor do que ele está Ronaldo. Vamos falando? tirar Que o seria vídeo, interessante isso, né? som e vídeo. Vamos desligar os vídeos também, isso aí Pode tem ser, interessante. pode ser. Doutor Antônio, o senhor deve estar me ouvindo. Se o senhor puder Então, retomar. Se a gente não conseguir estou. ouvir, se o senhor puder escrever, tá certo? Mas pode falar. A gente vai tirar os vídeos. Tá bom. Como o Steiner fala, no futuro, as terapias, isso é consequência do homem do passado. Porque nós somos muito grotescos ainda. Então, por isso que existe essa forma grotesca de lidar ainda com o ser humano, porque nós estamos ainda com um reflexo do passado, karmicamente. Um caminho que as terapias, a cura da arte, então isso é o futuro. Deus abre uma porta para o futuro. O médico lida com o passado. Geralmente, o médico cabe lidar com isso. Essa porta aberta será através da arte. Por isso que nós não podemos perder o como nós estamos fazendo aqui nessa reunião. É isso aí, Fábio. Muito bem. Até a Charlotte nos ajudou, né, recapitulando a frase, né, como o Rudolf Steiner fala, o futuro é a arte. E o senhor fala bem dessa interligação, né, e a gente está trazendo o conceito de integrações, né, para esse caminho, a gente chegar nesse caminho. E só estou verificando aqui, depois da Marina Presbítero, se teve mais alguma pergunta. Deixa eu só checar aqui, tem pessoas... sim, uma pessoa queria ouvir mais sobre as ilhas culturais. Não sei se o doutor Ronaldo pode também trazer, o doutor Antônio talvez possa escrever também algo, né, para que a gente possa colocar aqui para as pessoas, né, que estão querendo um pouco mais sobre ilhas culturais. Eu acho que o doutor Antônio não vai conseguir falar, nós estamos vendo sua imagem, mas está travada, e não sei se o doutor Ronaldo se sente também à vontade, quer trazer um pouco para a gente sobre ilhas culturais. Não, na realidade, isso é bem, como o Marx falou, foi uma conversa que ele teve pessoal com o Mr. Edmonds. E nós já conversamos um pouco sobre isso, mas o conceito mesmo está com o Marx, né? Mas eu entendo o que ele disse, né? Que as ilhas são essa possibilidade não de fazer coisas... É bem interessante porque quando você fala ilha, você fala de meio que isolamento, né? Mas, na realidade, eu vejo uma coisa que é aproveitar as possibilidades que cada um tem interligados, né? Hoje em dia tem uma imagem de uma busca meio assim irreal de uma igualdade, e na realidade a igualdade se dá na diversidade. Então, quando você pensa em ilhas culturais, quando o Marx estava falando, eu estava imaginando aqui, você imaginar uma Galápagos, por exemplo, né?
e outra ilha que tenha no Brasil. São ilhas diferentes, né? Elas não podem ser iguais. Elas são iguais no direito de serem ilhas, mas são múltiplas, e essas ilhas culturais, elas sim, interligadas, vão criar uma igualdade de desenvolvimento humano, e nunca serão iguais. E por isso que eu acho que são as ilhas culturais. Então, você poderia ver, até usando a pergunta, né? O que a antroposofia tem a contribuir? O que a constelação familiar tem a contribuir? Né? O que o Enneagrama tem a contribuir? Todas essas questões são importantes, né? E acho que as ilhas culturais são essas. Como que você desenvolve um corpo de conhecimento, mas interligado com outros saberes, né? Eu acho que isso que deve ser isso. Eu não sei. Talvez o Marques ele já vai puxar minha orelha por muita coisa, vai puxar a orelha por essa também, né? Então depois ele Doutor vai Ronaldo, falar ele alguma está coisa. ouvindo o senhor, mas ele já trouxe a contribuição. Doutor Antônio, acho que ele coloca aqui para a gente, ele botou assim: ilhas culturais foi a proposta do Mr. Edmunds para a sobrevivência do futuro, interligadas numa rede social. Essa é a nossa proposta a partir do Congresso, por isso vamos começar a elaborar. E aí, com essa fala do doutor Antônio, né, e aí trazendo isso, esse convite, na verdade, né, dessa ideia que surge, que se forma, e já agradecendo muito ao doutor Ronaldo, a Charlotte, né, e principalmente ao doutor Antônio, que eu acho que são 3 pessoas de extrema generosidade de estarem aqui à noite, né, abrindo um espaço nas suas agendas, que a gente sabe que são bem complexas e difíceis, né, para falar com a gente sobre isso. Né? E eu trago esse contexto do convite porque a proposta, né, que o doutor Antônio traz a partir dessa fala do Mr. Edmunds é que esta comunidade, por exemplo, esse café antroposófico, as pessoas que estão acessando esse momento, elas se disponham de alguma forma, né? Nós estejamos abertos para esse momento dessa confraternização, desse saber, dessa busca, né, desse saber, para criar novas comunidades. Claro que o doutor Antônio vai saber falar muito mais e aprofundar, mas eu não sei, doutor Ronaldo parece que também travou a imagem dele, queria confirmar. Imagem minha está travada? Agora voltou, que ótimo, que bom. Tá. Pronto, então já estou confirmando, eu estou vendo o doutor Antônio se mexendo, mas assim, ainda também com um pouquinho de... e talvez o que eu queria trazer para os 3 agora, para a gente fechar, e é uma pergunta talvez até que para respondê-la eu precisaria de mais tempo, mas uma coisa fica sempre muito viva para mim nas falas, né, de todos vocês, que é esse caminho pessoal, né, e essa busca, na verdade, desse desenvolvimento pessoal. A gente tem aqui pessoas que já estão na estrada da antroposofia há muito tempo, mas também temos pessoas aqui que estão começando a pincelar um pouco desse saber. Então, a gente tem essa mescla hoje aqui nesse encontro. Então, de uma forma talvez muito, se for possível, né, breve, eu queria talvez que os 3 me dissessem, né, qual foi o ponto, assim, o que mudou na vida de vocês quando vocês encontraram a antroposofia ou a antroposofia encontrou vocês através desse caminho pessoal, do que vocês têm desenvolvido? Porque é tão precioso, né, ouvi-los, eu não queria perder essa oportunidade de trazer um pouquinho dessa história para cá agora. Então, fiquem à vontade, Charlotte, doutor Marcos e doutor Ronaldo. Eu posso começar? Pode. Ladies first? Desculpa, gente, é brincadeira, tá? Mas assim, aos 33 anos eu encontrei antroposofia e para mim foi um encontro com Cristo mesmo. Sim. Obrigado. Eu acho uma coisa bem interessante, assim, que eu só posso falar isso hoje, né? 40 anos depois. Na realidade, eu sinto assim, quando a gente se sente tocado por uma coisa, a gente precisa escutar o que existe, né, dentro de nós. Esse termo, né, aquilo que eu encontrei me tocou profundamente, e nós nunca tocamos o vazio, nós nunca tocamos o nada, né? Quando eu me sinto tocado por aquilo que alguém me mostra, na realidade isso já existe de alguma forma em mim, e eu preciso ter o trabalho de estar acordado para isso, que eu posso ser tocado e não estar acordado, né? Então eu tenho essa gratidão de ter encontrado realmente, né, esse caminho aos 21 anos, né, junto com colegas que estão aqui, e que nós atendemos a esse chamado.
Não é fácil, realmente, tem que ter muita persistência, principalmente quando você faz algo que é meio outsider, né? Você se sente meio fora do caminho, e o importante é que a gente crie um movimento para que outras pessoas que também já sabem disso, que já têm isso em si, possam se sentir tocadas e ter o espaço para colocar isso no mundo. E acho que o que a Charlotte falou, que é muito importante, né? Que é esse encontro com essa força crística, que é essa força do amor, da ação no mundo, do amar a ação. Acho que isso que é o mais importante, e isso precisa realmente de um caminho interno muito, muito persistente e paciente. Não é só conhecimento externo, mas é um caminho, né? É exigente, na realidade. Mas tudo que é bom dá trabalho, né? Que não é bom, não é fácil, eu acho que não funciona muito bem nesse sentido de desenvolvimento. Desculpa, acho que eu me estendi demais aí para falar. Deixa agora o Marques aí. Doutor Antônio, o senhor quer tentar falar? Se o senhor não falar, o senhor escreveu aqui para mim no privado, eu posso falar, mas eu quero tentar ouvi-lo. O Ronaldo, você deixa eu falar? Deixo. O Ronaldo deixa eu falar? Deixo. Então tá bom. Dessa vez, mas que isso não se repita. Então, Pode eu vejo, quando era menor, eu queria ajudar a ciência. Então, quando eu encontrei a antroposofia, para mim foi a salvação da lavoura. Eu falo que se eu não tivesse, então, para mim foi e é realmente uma necessidade. Igual o ar que eu respiro, essa antroposofia não teria vivência. Antroposofia, para completar. Ronaldo, você ouviu? Não. Ninguém ouviu, doutor Antônio. Eu vou pedir permissão para ler o que o senhor me colocou aqui, tá? Vamos lá. Ele coloca, foi tão, aliás, Charlotte colocou, né, doutor Ronaldo, e agora essa frase do doutor Antônio, enfim. Nem sei se a gente precisa comentar mais alguma coisa depois disso, mas vamos lá. Ele diz assim: eu não saberia viver se não tivesse a antroposofia na minha vida. Eu realmente, com o coração cheio de gratidão, imensamente gratidão mesmo por esse momento. Eu acho que foi uma coisa muito especial que acabou de acontecer aqui. O encontro de vocês com colegas, o encontro de novas pessoas que aspiram e que estão se inspirando, né, nessas falas de vocês. Então, assim, eu acho que a gente teve um presente de uma noite muito bela, né? E diante disso, eu acho que o silêncio talvez seja o melhor caminho para que a gente possa interiorizar também essas falas e que isso ressoe, né, dentro de nós. Há muitos comentários, pessoas falando que o encontro foi inspirador. A doutora Angélica também fez um agradecimento aos três, né, pela medicina antroposófica, como vocês divulgam, e eu acho que a gente se sente muito honrado de, nessa existência, estar ouvindo a fala de vocês nessa contribuição para a humanidade, eu não tenho dúvida. Então, meu agradecimento enorme. Para quem quiser fazer mais alguma pergunta a um dos três palestrantes, podem fazer essa pergunta através do chat. Podem deixar registrado, eu vou dar alguns minutos, podem deixar, e a gente se comunica com vocês através do link de inscrição. A gente pode trazer também essa informação. Eu vou passar também já no chat um link do grupo do café, que a gente só faz informativos sobre o evento. Mas quem se cadastrou no Simpla e participou, vai estar recebendo. Então, podem ficar tranquilos que vocês vão acessar também esse momento. Bem, considerações finais. Agradecer de novo aos três. Gostaria, se quiserem ainda falar alguma coisa, mas assim, acho que é importante ressaltar o trabalho da Charlotte, né, que ela divulgou hoje conosco, esse trabalho lindo da Arca de Noé. O Dr. Ronaldo trouxe também algo bem importante, que eu acho que está bem alinhado aqui com a nossa proposta. Na verdade, eu não vejo propostas separadas, eu vejo propostas únicas, e a gente está fazendo, na verdade, o mesmo trabalho,
que é do CINMA, né, do Comitê Internacional que ele trabalha. Acho que vale a pena a gente se aprofundar mais nisso, doutor Ronaldo. Quem sabe, numa outra oportunidade, se eu trazer isso no maior detalhe, eu acho que seria bem importante. Já faço aí o convite. E doutor Antônio, doutor Ronaldo não quer que o senhor fale, então o senhor não vai conseguir falar. A gente está lhe vendo, né? Mas agradecer mais uma vez essa generosidade, né? Porque o doutor Antônio é uma pessoa generosa, viu, doutor Ronaldo e Charlotte, né? Porque ele dispõe desse saber 24 horas. Eu não sei como é que ele dá conta de responder tantas perguntas nesses grupos. E mais uma vez ele está aqui nos abrilhantando. Agradecer a participação de todos vocês, foi muito especial. Eu gostaria de ler todos os comentários, mas eu não consigo. Estou vendo o último aqui da Estela, dizendo assim: realmente, o doutor Antônio Marcos não está conseguindo uma conexão, que encontro maravilhoso, né? Enfim, então vamos fechar, né, com a fala da Charlotte. Ela vai trazer o verso e vai trazer também uma fala final, tá? Doutor Ronaldo, muito obrigada. Doutor Marcos também. Charlotte Obrigado a também. todos. E até o Obrigado pelo próximo encontro. café, a gente vai informar, lembrando que os próximos serão com os palestrantes do Congresso, né? Então a gente vai estar sempre trazendo essa rodada agora nos próximos encontros. Muito obrigada. Charlotte, é com você. Então, eu queria agradecer a todos e principalmente assim de colocar assim que às vezes assim a minha fala às vezes é um pouco futurística e às vezes pode ficar um pouco dura no momento atual, mas a minha intenção é uma só, o bem de todo mundo. E às vezes eu vejo a coisa indo para um lugar que pode não dar muito certo. E é por isso que eu chamo a atenção, né? Algumas pessoas falam assim para mim: nossa, mas você tem muita coragem de falar isso com os médicos. Eu falei: não é coragem, entendeu? Eu estou aqui nesse momento para isso, talvez. Isso aí eu tenho certeza que não vai ser nem para mim, provavelmente, ainda vai demorar isso, né? Mas tem que começar, né? Eu, assim, tenho um ateliê que eu vivo também das terapias, mas não só das terapias, não poderia viver só das terapias de jeito nenhum, como todos os meus colegas, né? Mas é um alerta, né? Então, assim, talvez como um cordeiro a gente se joga para poder, não sei se é coragem, mas enfim, é uma coisa que eu sinto necessidade de fazer, né? Talvez é um momento, né? Teve, por exemplo, vamos dizer assim, uma exposição de medicina antroposófica, né, para falar de um caso, e 5 médicos, nenhum terapeuta. Eu fico chocada, chocada. Né? Então, são coisas assim que me alertam. Né? Mas é isso. E aí eu queria terminar falando: aonde estiver mais de um, lá estarei eu. Né? Então, é por aí. Né? E hoje, como Dia dos Professores, falei com a Fábia, ela falou: vai falar, que bom que você lembrou disso, fazer uma homenagem aos professores maravilhosos que eu tive. Eu só não sei porquê, mas eu só me lembro dos da antroposofia, não sei porquê, não sei porquê. Aliás, lembro sim de uma professora que eu tive 7 anos, dos 7 aos 14 anos, que foi minha professora de pintura. Com 7 aninhos, ela me aguentou até 14 anos. Com 14 anos, eu abri meu ateliê. Né? Ela falou assim: vai embora, eu não tenho mais nada para te ensinar. Que é a Diana Farias, né? Enfim, não tem nada de antroposofia, mas ela fez um trabalho muito grande em mim. Né? E na pedagogia, queria lembrar, homenagear, né? Edith Asbeck, Luísa Lameirão, Tersila, Lúcius, que já foi, Dr. Wesley Aragão, Dr. Darlan Schotz, que sempre assim abriu os caminhos para terapia nos congressos, né? E tem 2 pessoas que eu queria lembrar no Rio de Janeiro, que fizeram por mais de 20 anos uma força enorme na escola aqui da Pedagogia Waldorf, e elas foram excluídas. Então eu vou falar o nome delas aqui, que é a Denise Domingues e a Deise Cabreira. Na terapia artística, a primeira, a nossa rainha, a doutora Gudrun Burkhardt, né? Que é realmente um fenômeno, né?
Almut Haller, Clara Pachier, Dr. Derblay, Dr. Ronaldo Perlato, né? Verônica Calix, Gabriela Setzer, como tantas outras pessoas que trouxe um pouco mais da minha área, né? Tem muita gente mais, né? E depois da formação da Liane Collot de Bois, tem a Bernadette Gomer, tem na Holanda Josine e Paul Jotzinken, que eles realmente têm uma escola maravilhosa. Gente, é um médico e um terapeuta que trabalham há 40 anos juntos. E foi ele que me falou: não existe medicina antroposófica só com médicos. Então, é isso. Elizabeth de Brun, que é uma discípula da Collot, que é onde ela está no mundo eu vou. Tem um exemplar professor, que é um exemplo muito grande, Dr. Antônio Marques, 24 horas, pode ligar para ele, que ele está disposto a falar de qualquer coisa. Fábia, eu também nunca vi nada igual. Eu e a Fábia, às vezes a gente comenta. A disponibilidade é uma pilha que não acaba, né? Parabéns, doutor Antônio Marques. Muita gratidão. Eu vou mencionar também, como o Ronaldo falou, um que não é considerado professor, mas é um grande professor, pastor Carlos Maranhão, que esse ano ele carregou a gente com o livro da Filosofia da Liberdade. E esse é um grande mestre, né? E uma grande mestra também que eu considero é a Ute Kramer, né? Que agora com a Filosofia da Liberdade eu tive a imagem dela, que ela é a grande professora da fantasia moral. Por que fantasia moral? Porque precisa ter fantasia para você poder ver uma coisa e fantasiar outra e chegar lá. Então, assim, Ute Kramer, né, é uma grande professora da vida, né? Então, é isso. Agradeço a todos. Desculpa, assim, a minha insistência aos médicos, tá? Mas, na verdade, é para o bem de vocês também. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Podemos abrir as câmeras. Eu gostaria de tirar uma foto final para aqueles que ficaram, um registro. E tem um verso. E vamos para o verso. Antes, Charlotte vai recitar o verso e, na sequência, a gente já pode se despedir, abrir os microfones e falar. Então, termine com o verso, por favor, Charlotte. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Esta nova entidade emerge apenas quando um vive no outro, quando um indivíduo, em sua singularidade, extrai a força não apenas de si mesmo, mas também dos outros. Contudo, isso só pode acontecer quando se vive de forma altruísta no outro. Assim, associações humanas são os lugares sagrados onde seres espirituais descem a fim de atuar através de indivíduos, tal como a alma atua por meio dos membros do corpo. Rudolf Steiner. Gratidão imensa a todos. Vamos nos despedindo, podem abrir os microfones. Até o próximo café daqui a 15 dias. A gente se encontra. Muito bom. Tchau, Obrigado. gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Angélica, um abraço. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada a vocês. Ana Paula, Boa Minoso. noite. Até tirou a foto. A foto, vamos lá, Laura. Todo mundo abre as câmeras. Pronto, estou registrando. Tem alguns que não estão abertos, mas a gente registrou a maioria. Marina, daqui de Pernambuco, está ali. Adorei sua participação, Marina. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a Boa todos. noite. Adorei Boa noite. conhecer. Cleusa, obrigada. Socorro, Cristine, a Laura, a Ana Navarro. A Germana também estava aqui conosco. A Cristine.
A Cleusa também, Viviane, tchau, tchau. Marcelo, Tereza. Muito bem. Maria Estela, obrigada também. Maria Estela é bem presente no nosso café. Socorro Alves. Todos. Já está em todos, é verdade. Aí, Socorro lá de Garanhuns, Socorro, boa noite. Socorro está em Garanhuns. Em Garanhuns. Lembrei, doutor. Nasci em Garanhuns, Socorro. Depois a gente... Muito bom. Podia ter colocado no chat os lugares, né, Fábio? Alguns colocaram, né? No início ela pediu, agora. Todo mundo aí. Quem ainda sobrou? Oi. Doutor Antônio está por aí? Que maravilhosa. Muito bom, gente. Está aí bem preenchida agora, bastante. Muito grata mesmo, doutor Ronaldo e Charlotte e doutor Antônio que nos escuta. Eu vou dar um presente do oi quanto, Charlotte, para ele. Ronaldo. Oi, Marcos. Nem para me xingar ele consegue. Ninguém quer ir embora, tá vendo? Tô vendo. Viu como é? Conversa boa. Muito interessante. Primeira vez que eu participei, achei bem gostoso aqui estar participando. Né? Doutor Ronaldo, é isso aqui, essa conversa leve, a gente se encontra. É uma antroposofia bem viva, eu digo. Sim. Bem real, bem concreta, assim, nesse sentido. E a gente vai conversando. Né? Hoje foi o primeiro Você formato. precisa falar mais alguma coisa, Fábio, que a gente espere? Não, já podemos nos despedir. Se deixar, a gente vai conversar bastante. Então, bye bye para todos e bom descanso. Obrigado, Charlotte. Obrigado, Fábio. Obrigado, Max. Embora inscrito, né? Mas tudo bem para ele. Obrigada, Fábia. Uma doce da condução. Obrigado. Um beijo grande. Gratidão a todos. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.